Bom, boas-vindas então ao mini curso de captura de extração de dados. Né? Neste tutorial eu vou partilhar convosco uma técnica de captura de dados em imagens. O nosso objetivo é justamente esse, demonstrar o funcionamento da técnica, bem como o seu princípio de funcionamento. A nível de pré-requisitos, é essencialmente o que eu já tinha explicado na aula introdutória: conhecimento de Python, essencialmente da biblioteca Pandas para manipulação de dados, Jupyter Notebook e Google Colab como IDE preferencialmente, sendo que podem utilizar o Spider, podem utilizar o PyCharm ou qualquer outra IDE da vossa conveniência, noções de estruturas de dados e agora também o Image2Table, que é a biblioteca que vai nos permitir fazer então a leitura de dados estruturados contidos em imagens. Vamos tratar de dados estruturados, ainda como referi, com alguns detalhes também referentes a dados semi-estruturados, mas não será nada do outro mundo, porque eu farei aqui questão de explicar tudo de maneira detalhada. Bom, o princípio de funcionamento de leitura de tabelas em imagens é assente na transformada de Hooke, que nada mais é do que a identificação de linhas verticais e horizontais numa imagem, formando células, e depois desse agrupamento formam outro maior, que é a identificação de um conjunto de células, que são várias linhas cruzadas que nós conhecemos como tabelas. Na seção de links úteis eu deixo aí alguns endereços onde vão poder encontrar mais conteúdos a explicar o funcionamento da transformada de Hooke, mas de maneira resumida, para a leitura de imagem é isso que vocês devem compreender. Quanto à aplicação prática, eu vou utilizar então esta tabela, que é referente ao histórico do IDH de Angola de 2002 a 2021, ok? E para começar, devemos fazer inicialmente a instalação da biblioteca Image2Table, que eu referi anteriormente. Pois, eu já tenho o Image2Table aqui instalado, né? Vocês podem inserir o comando install pip install img2table para instalarem o Image2Table, mas eu já tenho aqui. Depois de instalarem isso, é só uma questão de reiniciarem o computador. Mais do que instalarem o Image2Table, há mais duas dependências que vocês precisam ter. Uma diz respeito ao Tesseract, que é o mecanismo que permite fazer a leitura óptica ou reconhecimento de texto em imagens, o Tesseract OCR, Optical Character Recognition, e o ficheiro referente ao reconhecimento de texto em língua portuguesa. Né? Tem aqui a documentação toda da biblioteca Image2Table, e para facilitar, aqui vão poder baixar o Tesseract, depois é só instalarem sem grandes problemas. E aqui podem baixar também o Train Data português, que é o modelo para a identificação de texto em língua portuguesa. Né? Aqui tem tanta coisa, né? Tem em língua portuguesa, tem em polaco, é só seguir as normas que estão aqui apresentadas na documentação, ok? Bom, supondo então que seguiram esses passos todos, instalaram o Image2Table, baixaram o modelo de leitura de texto em imagens para a língua portuguesa, baixaram e instalaram o Tesseract OCR, eu vou então avançar com a importação da minha biblioteca Image2Table para poder fazer a captura na imagem, os dados desta tabela que estão na forma de imagem. Eu vou, como eu não quero tudo, né, da biblioteca Image2Table, vou importar apenas Image2Table.document,
vou importar apenas image para leitura de imagem e from img to table .ocr import. Então vou importar tesseract, que é para reconhecimento do texto, OCR como OCR, ok? Vou dar a run, está tudo. E na sequência o que é que eu farei? Vou passar uma instância referente à língua em que eu estarei a fazer a leitura do meu texto e guardar isto numa variável que eu vou chamar de OCRPT, que vai ser igual a OCR, né, que está aqui. Entre parênteses vou definir a língua, vou ler isto em língua portuguesa. Tem que ter o train data já baixado para isso poder funcionar. Se for em inglês, que é default, podem pôr ENG, não terão problemas nenhum. É só seguirem as normas que está na documentação. Numa outra língua qualquer vão ter mesmo que baixar o train data, ok? Então dou aqui, aqui está port, é port. Então estamos. Agora o que é que eu farei? Vou extrair então a informação que está contida na imagem, né? Vou chamar a minha variável tabela, que vai guardar esta mesma informação, e image, né, que é a função desta biblioteca que vai me permitir fazer então a captura dos dados. Vou copiar o endereço da imagem no meu computador, ponho aqui, deixa eu apagar aqui, tem aspas a mais, e dou run, ok? Table está criada, né? Deixa só colocar aqui type table para vocês terem uma noção do tipo, né? Então aqui tem table, image to table, document, image, ok? Então nós já fizemos a captura dos dados, agora eu tenho que demonstrar esta mesma informação de alguma forma. Eu vou preferir passar esta mesma informação na forma de um ficheiro em Excel. E eu vou escrever table .to xlsx, que é o formato de ficheiros em Excel. Vou guardar na mesma pasta como idh.xlsx, vírgula, vírgula, e aqui vou especificar, né? A leitura está a ser feita em português. Tenho que colocar aqui obrigatoriamente este argumento, OCR, que é igual ao meu OCR underscore PT. Pronto. Guardou, né? IDH, eu vou abrir aqui no computador, só para verificar. Qual é o nome? Está aqui, IDH. Então tenho aqui o meu cheiro IDH, como podem ver, está tudo aqui. Agora vou importar este ficheiro utilizando a biblioteca Pandas para ilustrar essa tabela lá no Jupyter Notebook. Vou importar Pandas SPD, ok? E a seguir vou criar uma variável que vai guardar o meu data frame ou a tabela, né? Vou chamar de df idh, vai ser igual a pd.read underscore excel para a leitura deste ficheiro. Penso que o nome é o mesmo. IDH, aqui está o nome IDH, deixa mudar, .xlsx. Bom, depois tenho que especificar o nome da folha, aqui um truque, sheet name igual. O que é que acontece? Se nós não colocarmos este argumento sheet name e
tivermos a fazer captura de dados em uma imagem que tenha várias tabelas, o meu data frame vai apresentar apenas a primeira tabela que tiver contida na imagem, né? Eu, incluindo este argumento sheet name, há duas possibilidades, né? Ou eu coloco o nome da folha, neste caso, o nome da folha em que eu quero fazer a leitura da tabela. Se tiverem várias, eu posso colocar uma lista, ou eu posso simplesmente pôr none, né? Como none, o data frame vai fazer a leitura de todas as folhas e automaticamente de todas as tabelas que tiverem contidas no meu ficheiro em Excel. Vou dar run e tá. Vou agora ilustrar como é que isso fica. df idh, ok? Então temos aqui a nossa tabela. Está aqui o nome da nossa folha e o conteúdo que está na nossa tabela. Pronto, aqui está apresentada na forma de um dicionário. Pois, mas eu não quero essa informação na forma de um dicionário. O que é que eu vou fazer? Posso inicialmente verificar, né? Posso escrever a minha tabela na forma de um data frame, chamando new df. Antes deixa mostrar-vos aqui algo. df e dh, né? Se eu chamo aqui keys, ok? Keys. Vocês vão poder ter acesso às chaves deste dicionário, que no caso é o nome da folha em que está essa tabela, né? Como eu especifiquei none para apresentar todas as folhas e temos uma única folha, então está aqui apresentada a chave. Posso ainda ver o conteúdo, né? df e dh. O conteúdo nesse caso para um dicionário é values, pois, para verificar o conteúdo values, ok? Então está aqui. Como referi, eu quero isso na forma de uma tabela, então vou chamar aqui new df, que será igual a df e dh, a minha variável para o data frame que eu vou criar a partir deste dicionário, e basta colocar a chave page table 1, vou chamar para aqui e prontos. New df, vou mostrar-vos como é que fica o new df, que é o meu novo data frame. Então está aqui apresentado, né? Bom, tenho que voltar a referir que tenho aqui duas colunas que eu não esperava, né? E é muito por causa das linhas que eu coloquei propositadamente. Isso justifica-se pelo princípio de funcionamento da transformada de Hague, né? O mecanismo de leitura de imagens vai identificar linhas tanto horizontais como verticais, mas notando que aqui não existe qualquer conteúdo, ele passou como vazio, são colunas vazias, não estão identificadas, por isso ele colocou como unnamed, não estão nomeadas. Algo também a notar em 2007, né? Tem 0475. Bom, isso aqui não é algo perfeito, a leitura de imagem ainda tem passado por vários aprimoramentos. Se notarmos em 2007, ao invés de 4, ele leu como 0A75. Então, no processo de transformação, né, posteriormente à etapa de extração, é preciso se ter em conta essas inconsistências todas. Por exemplo, aqui o classificativo que está aqui em cima, representado por grau, não sei propriamente qual é o nome técnico, e a vírgula, geralmente os números decimais são representados na forma de ponto, aqui em Python, acabam por fazer com que o tipo de dado tenha aqui uma interpretação diferente da esperada. Vou pôr new df para verificar o tipo de dado, ponto de types. Okay? Então, estamos a ver que para a data é inteiro, de facto. Aqui para o ranking IDH seria também inteiro, se não tivéssemos aqui os classificativos. Para o unnamed está como float, são dados vazios, portanto, nessas duas colunas.
E o IDH está como um object por duas razões. Tem a questão da vírgula e também tem a questão do 4 que foi lido como A. Okay? Então, o que é que nós podemos fazer finalmente? Isto já é manipulação de dados, não é propriamente extração. Vou criar um novo data frame apenas com os atributos desejáveis ou de interesse, né? Vou escrever finalDF, que é a nova variável, que vai guardar o new df com a remoção dessas duas colunas, né? O ponto drop para remover as colunas. Vou criar aqui então a minha lista, a named one. Deixa eu passar aqui a named one, vírgula, a named tree, e deixa especificar que é coluna. O eixo tenho de colocar como 1, se fosse linha eu colocava 0. Então está aqui. Então o meu final df está aqui representado. Final df está aqui representado. Então depois na etapa de transformação podem fazer o que bem entender, remover o classificativo, remover as vírgulas, substituir o A pelo 4. No que diz respeito à extração de dados estruturados em imagens, é essencialmente isto, né? Podem explorar a documentação toda desta biblioteca Image2Table, que não é simplesmente ir para a imagem, como vocês vão poder ver. Então, no próximo tutorial eu vou explicar o processo de captura de dados em documentos PDF. Por hoje é tudo. Dê uma olhada nos links úteis. Então, um abraço e obrigado.